ele falou dançando sobre a dor. Eu falei, chegou o dia. Amados, eu perdi 2 filhas. Uma teria 11 anos hoje e a outra teria 6 anos. Eu engravidei e chegou no 5º mês de gestação, tive uma complicação, não vou contar os detalhes para a gente não se estender. E essa minha filha veio a óbito. E ali eu falei, Deus, eu já tinha meu estúdio de dança em Anchieta, eu já estava começando a caminhar de fato assim dentro da igreja, tentando entender o que Deus queria para mim com a dança e a igreja. E eu falei, eu vou estudar. Eu fui para a faculdade de dança. Eu fui fazer licenciatura em dança. Depois que eu perdi, eu falei, eu preciso dançar, eu preciso aprender mais do que eu falo. Entrei na faculdade, teve uma aula da faculdade que a professora sentou todo mundo e todo mundo falava um pouco da sua vida. E eu falei que eu tinha acabado de perder uma filha. E ela virou para mim e falou, você não passou pelo luto? Porque tinha pouco tempo. Eu falei, passei. Mas passei em Deus. E aí a sala inteira, né? Todo mundo da dança, né? Ninguém era cristão, ficou todo mundo assim. Passou. Quando chegou em 2015, novamente, eu engravidei novamente. E todos os médicos, como a gente sabe, a gente é mulher, sabe, tem perdas que o médico primeiro fala, é a primeira, acontece, né? Não fica assim, daqui a pouco você vai ter outra e tal. E aí eu tive a 2ª gestação. Eu tive a mesma perda do mesmo jeito que foi da primeira. O meu obstetra falou, a probabilidade de acontecer em vir a óbito, ela nasceu, as minhas 2 filhas nasceram, a primeira ficou 1 dia e depois faleceu, então veio inteiro, veio tudo aquilo. E a segunda foi igualzinha, a mesma maneira, só durou um pouco mais. E aí, quando a segunda, eu já estava na igreja batista, então eu era discipulada, né? A minha discipuladora cuidou muito de mim. Eu falei, eu não sei como eu vou voltar a dançar. Como eu vou entrar no meu estúdio, eu dava para criança. Como eu vou entrar no meu estúdio, eu já tinha um curso de capacitação para ministro de dança. Eu falei, como eu vou entrar no meu estúdio, vou dizer que Deus é Deus. E eu falei, Deus. E ela falou, Gia, o seu tempo, Deus conhece o seu coração. Só que eu fui para o estúdio e Deus falou para mim, você não vai parar. Você precisa continuar. E aí eu tranquei a faculdade, voltei para a faculdade e fui terminar a faculdade. Eu lembro que meu pai me perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou voltar a estudar. Eu preciso voltar a estudar. E assim voltei para a faculdade. E aí eu fui fazer minha monografia, então eu estudei sobre a consciência corporal como um caminho para a dança na igreja evangélica. E eu lutei dentro daquela universidade para falar sobre esse tema, né? Todo mundo sabe, né? Que foi um tema. E aí eu estudando o corpo, estudando como a igreja precisa entender a dança de uma maneira consciente, como que isso vai chegar nas outras vidas, como que com dança consciente encontra a vida do outro, a gente sabendo o que está fazendo, sabendo como está se movimentando, como o corpo tem que se movimentar, e foi um estudo, né, inteiro. Eu fiz toda a minha monografia, e tinha um pastor que falou assim, Gisele vai fazer o espetáculo da academia na igreja dele, ele falou, Gisele, você precisa conhecer um pastor, ele fala de dança, e isso, e você tem que conhecer ele. Não sei se alguém conhece aqui o falecido pastor Paulo Marinho, ele fala muito sobre dança profética, os livros. E eu falei, tá bom. E aí eu, no meu último capítulo da monografia, eu coloquei uma entrevista com ele. E aí ele olhou para mim, eram 5 perguntas, e ele falou, eu vou responder isso aqui fácil. Ele falou, ninguém te conhece? Eu falei, não, pastor. Meu Deus, mas ninguém te conhece? Eu falei, não, pastor. Ele,
nossa, você dá palestra? Eu falei, nunca dei. Ele, então, eu estou te chamando para dar uma palestra. E a primeira palestra foi com ele lá em Nova Iguaçu, sobre a dança no ambiente profético, no ambiente de adoração e celebração. E naquele dia passou 1 ano e 1 mês. Passou 9 meses que eu conheci depois da minha perda. Quando eu fui levar aquela palavra, aquela palestra, para quase 200 meninos no ambiente profético, no ambiente de adoração e celebração. E naquele dia passou 1 ano e 1 mês. Passou 9 meses que eu conheci depois da minha perda. Quando eu fui levar aquela palavra, aquela palestra, para quase 200 ministros de dança, porque Deus não me permitiu fazer dança com outras pessoas. Ele falou, eu estou te fazendo estudar para você aprender sozinho. Eu vou te mostrar como eu quero que você lide com a dança e com a maneira que você vai ensinar. Então, na verdade, eu saí do secular para o mundo da igreja sem ninguém me ensinar. Sem ninguém assim me dizer, é só dentro da igreja, é ministrar, é dançar e ministrar, mas assim, nada específico, muito profundo. E quando eu dei aquela palestra, Deus falou comigo. Por isso que eu falei para você não parar. Pensa você subir no altar, levar para 200 pessoas há 1 ano, quase 1 ano antes, e eu queria parar. E eu precisei dançar sobre a dor, porque quem perdeu alguém sabe. E eu falei, Deus, como vai ser isso? Ele falou, tenha paz. Você precisa seguir esse ministério que eu coloquei nas suas mãos. E aí, irmãos, esse tema falou comigo por isso. Porque às vezes a gente fala de dor, mas quando a gente passa, é aonde Deus realmente está te vendo. Porque falar de Deus quando você está alegre é muito fácil. Falar de Deus quando você está bem é muito fácil. Mas falar de Deus quando você passa por algo que você não quer passar, aí sim você mostra quem é esse Deus que você tanto diz que ama. Porque não pode largar. Você precisa perseverar. Mas se você não estiver firmado na rocha, com a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, você não vai passar. E nem dançar sobre. Porque Deus dá esperança. Foi isso que eu me alegrei. Eu falei, esperança. O Senhor me deu 2 nãos. Antes de eu viajar para fora do Brasil, eu fiz várias audições. Porque Deus dá esperança. Foi isso que eu me alegrei. Eu falei, esperança. O Senhor me deu 2 nãos. Antes de eu viajar para fora do Brasil, eu fiz várias audições. Várias. Em vários nãos. Não. E eu fui para 2 lugares. Eu falei, Deus, então eu estou acostumado a ganhar não, né? Não tem problema. Mas é um não diferente, né, Deus? Mas é assim que Deus vai tratando o nosso coração, porque Ele vai mostrando para nós como Ele quer que a gente seja. E quando você sabe que essa dor passou, quando a gente sabe que a dor passa, a dor das incertezas, a dor de uma perda, a dor de estar só, a dor de uma traição, quando a gente sabe, quando nós colocamos no nosso imaginário, pensamos, e a gente sente paz.